Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Arsenal 1, Futebol Clube Porto 0, com 4-2 no desempate por penaltis. O Futebol Clube Porto caiu de pé no Emirates, forçando o Arsenal a um desempate por penaltis, mas cedendo depois à superior qualidade de Raya nos pontapés dos 11 metros. O guarda-redes espanhol defendeu os remates de Wendell e Galeno, acabando por ditar a eliminação da equipa portuguesa, que no tempo regulamentar vira Trossard anular o golo de vantagem que trazia do Dragão. Sérgio Conceição teve um mérito indiscutível, o de anular o enorme potencial ofensivo do ataque mais concretizador da Premier League, mas que em 210 minutos que durou esta eliminatória contra os Dragões, só enquadrou 4 remates com a baliza de Diogo Costa. Todos hoje. Tal como no jogo da primeira mão, a equipa portista controlou muito bem as entrelinhas, impedindo as ligações pelo espaço interior e forçando o Arsenal a abusar de cruzamentos que Pep e Otávio tinham pouca dificuldade em desfazer. A partida de hoje, tal como a de há 3 semanas, não foi rica em oportunidades de golo, tendo o Arsenal justificado o tento de vantagem com um índice de golos esperados de 0,95 contra os 0,55 dos Dragões, que ganhavam asas nas transições comandadas pelas conduções rápidas de PP ou pelos passos verticais de Nico Gonzalez. Ao Futebol Clube Porto terá faltado um pouco mais de linha da frente, mas em bom rigor pode dizer-se que o volume de jogo que lá chegava também não era muito. Quem esperava um Arsenal a entrar muito forte terá sido surpreendido pela cautela inicial dos londrinos, que iam tendo mais bola, mas não conseguiam envolver muita gente nas suas manobras ofensivas, fruto da tal capacidade do Futebol Clube do Porto para juntar as linhas no momento da organização defensiva, que fazia variar entre o 4-5-1 e o 4-4-2, através da derivação de PP para a ala e de Francisco Conceição para a frente, para perto de Evanilson. O primeiro lance de perigo, ainda assim, pertenceu aos ingleses. Logo aos 12 minutos, quando Saka forçou Diogo Costa a uma boa intervenção, mas uma recuperação de bola de Evanilson, seguida de remate ao lado, aos 16, terá contribuído para um maior recato da equipa de Mikel Arteta. Quando aos 23 minutos, após jogada entre PP e João Mário, Evanilson forçou Raya a uma excelente defesa, acabaram as dúvidas. O Porto estava em Londres para discutir a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Só que aí veio o golo. Fruto de um momento de gênio de Odegaard, a contornar a organização defensiva do Futebol Clube Porto, arrancando da direita e indo à esquerda, descobrir Trossard como passe interior, bem como do posicionamento demasiado atrasado de Pep a dar condição legal ao belga, que meteu a bola nas redes de Diogo Costa com um bom remate cruzado. Estávamos quase no intervalo e aquele podia ser um momento libertador para o Arsenal. Só que a segunda parte voltou igual. Mais bola dos ingleses, superior controle do espaço defensivo por parte da equipa portuguesa, até mesmo nas bolas paradas, que desta vez não lhe criaram qualquer embaraço. Até ao fim do tempo regulamentar, as ocasiões de perigo dividiram-se. Francisco Conceição perdeu um bom contra-ataque, lançado por mais um passe vertical de Nico Gonzalez, a bater a pressão, chutando ainda de fora da área para as mãos de Raya. Isso aconteceu a 20 minutos do fim, antes de Arteta ter forçado o ataque com a entrada de Gabriel Jesus. O brasileiro viu Diogo Costa negar-lhe o 2-0 aos 83 minutos, com uma bela mancha, e depois foram Saka e Odegaard quem ficou à beira do golo salvador. O primeiro esbarrou em Diogo Costa, o segundo meteu a recarga pela linha de fundo. Havia mais 30 minutos para tudo se decidir, mas apesar das substituições terem trazido para o campo jogadores de potencial atacante, as ocasiões ainda escassearam mais. Em todo o tempo extra, o Arsenal só rematou uma vez, por Saka, em lance com 0,03 de XG, enquanto que o Futebol Clube do Porto ensaiou 2 tentativas, por Taremi e Galeno, com um XG total de 0,05. Ambas as equipas mostraram mais fadiga e medo de perder do que vontade de ganhar, pelo que ficou tudo adiado pelos penaltis. Aqui o Arsenal começou a ganhar na moeda ao ar, que lhe permitiu levar o desempate para a baliza contrária àquela em que estavam os adeptos portistas. Há um ano, o Sporting ganhou ali o desempate no outro topo. Odegaard, Havertz, Saka e Rice converteram os 4 tiros tentados pelos ingleses, enquanto que pelo Futebol Clube do Porto marcaram PP e Gruitch, mas Wendell e Galeno viram Raya frustrar-lhe os esforços com 2 excelentes defesas. E o Arsenal seguia para os quartos de final.
E façamos então a fotografia tática de duas equipas que tão pouco mudam que já quase jogam de cor. Mikel Arteta fez apenas uma alteração relativamente ao 11 que tinha ganho por 2-1 ao Brentford na jornada da Premier League do último fim de semana, que foi o regresso de Raya, que está precisamente emprestado ao Arsenal pelo Brentford e por isso não pôde jogar na partida do fim de semana, tendo agora recuperado a baliza que na altura foi ocupada por Aaron Ramsdale. Assim sendo, o Arsenal apresentou-se no seu 4-3-3 habitual e a única derivação que costuma haver neste 4-3-3 passa muito pela troca entre Jorginho ou mais um atacante, que costuma ser Martinelli, que agora está lesionado. Como não havia Martinelli, entrou Jorginho e o Arsenal apresentou-se com dois médios de características um pouco mais defensivas, embora Rice fosse um dos homens que mais avançava em momento de pressão defensiva. Ora, o 4-3-3 organizava-se com Raya na baliza, depois linha de 4 atrás, formada por Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Jakub Kiwior. Foram estes os 4, sendo que a equipa começava a organizar-se ofensivamente a 3, com Saliba, Magalhães e Kiwior, mandando Ben White para a frente em trocas posicionais com Bukayo Saka. Mas já lá vamos. Depois, meio campo, com Declan Rice e Jorginho. Jorginho um bocadinho mais recuado. Rice a formar dupla dos jogadores mais ofensivos no meio-campo com Odegaard. E mais à frente, Saka era o extremo direito, Leandro Trossard o extremo esquerdo e Kai Havertz, o alemão, que costuma jogar também de vez em quando a meio-campo, o ponta de lança, o falso 9, uma vez que saía muito da posição. Havia muitas trocas posicionais no momento ofensivo entre a equipa do Arsenal, a começar à direita, porque, já vos disse, Ben White saía muito, não estava no início da organização ofensiva, esta era feita a 3, pelos dois centrais e pelo lateral esquerdo, Kiwior. Ben White soltava-se e ora aparecia junto à linha, permitindo que Bukayo Saka entrasse mais para o interior do campo, ora aparecia ele próprio pelo espaço mais interior, com Bukayo Saka bem aberto do lado direito. O Odegaard também caía muito pelo corredor direito, enquanto do outro lado eram Declan Rice e Kai Havertz, quem muitas vezes trocava de posição, sendo que Trossard aparecia sempre aberto junto à linha lateral do lado esquerdo. Portanto, este era o 4-3-3 do Arsenal, que no momento defensivo adiantava Odegaard para próximo de Kai Havertz e Declan Rice para condicionar a ação do médio defensivo do Porto, que baixava em momento de organização. Parecia no início que Declan Rice caía muito em cima de Alan Varela, mas quando, reagindo, o Flóculo Porto inverteu ali um pouco as coisas e por vezes mandou baixar Nico Gonzalez subindo Varela, Declan Rice continuava a subir para pressionar, neste caso, a presença de Nico Gonzalez junto dos dois centrais. Isto porquê? Porque o Porto iniciava a sua organização ofensiva com os dois centrais claramente abertos na linha lateral. Pep abria no lado direito, Otávio abria no lado esquerdo, um dos médios, quase sempre Alan Varela, baixava para o espaço central e jogava muito até com o guarda-redes, porque Diogo Costa, já se sabe, é exímio neste momento da partida. Mas olhemos para o 11 do Porto, que não fez nenhuma alteração relativamente à equipa que tinha ganho ao Portimonense por 3-0 na jornada do último fim de semana da Liga Portuguesa. Diogo Costa foi o guarda-redes, linha de 4 atrás formada por João Mário, Pepe, Otávio e Wendel. Depois, Alan Varela era o médio mais recuado, com PP como interior direito, Nico Gonzalez como interior esquerdo e mais à frente, Francisco Conceição abria na direita do ataque, Galeno abria na esquerda e Evanilson era o ponta de lança. No ponto de vista de organização ofensiva, já vos disse como é que a coisa funcionava. Centrais bem abertos, laterais projetados e Alan Varela, ou às vezes Nico Gonzalez, a baixar para fazer saída de bola a 3. No ponto de vista defensivo, o Porto variava muito entre o 4-4-2 e o 4-5-1. Porquê? Porque em função do posicionamento no campo, ora Francisco Conceição avançava para próximo de Evanilson, mantendo o Porto depois duas linhas de 4 bem juntas, com PP mais aberto na direita, Galeno mais aberto na esquerda, a funcionarem como principais fatores de proteção aos dois defesas laterais e também a tentarem fechar por dentro para condicionar a construção no espaço interior da equipa adversária. Ora, quando a equipa estava mais à frente, a defender mais alto,
era Evanilson, o jogador mais avançado, e aí era Conceição quem abria na direita, permitindo que PP, Nico e Varela fechassem melhor o espaço interior. As duas equipas demoraram bastante a mudar. A primeira substituição do jogo surgiu apenas ao minuto 83 e foi no Arsenal, com a troca de Jorginho, um médio, por Gabriel Jesus, um ponta de lança. Gabriel Jesus foi jogar para o centro do ataque e Kai Havertz baixou para a zona de meio-campo. Respondeu Sérgio Conceição ao minuto 85, com a troca de João Mário por Jorge Sánchez, sem alterações do ponto de vista tático, porque Sánchez foi jogar como lateral direito, onde estava João Mário, e ainda antes do final do tempo regulamentar, fez mais duas alterações Sérgio Conceição. Ao primeiro, ao minuto 88, trocou Evanilson por Taremi, ponta de lança por ponta de lança, também sem mexer no esquema tático, e ao minuto 90 mais 7, já dentro do período de compensação, Alan Varela saiu lesionado, cedendo a vez a Gruites, que foi colocar-se também como médio mais recuado na equipa do Futebol Clube do Porto. Depois, durante o prolongamento, a Conceição fez mais duas trocas. Ao minuto 101, trocou Nico Gonzalez e Francisco Conceição, ambos exaustos, como havia mais jogadores nessas condições dentro do campo, por Stefano Eustáquio, que foi para meio campo, para a posição onde estava Nico, e por Gonçalo Borges, que foi para o ataque, para onde estava Francisco Conceição, e por fim, ao minuto 105, no intervalo do prolongamento, foi a vez do Arsenal mexer, trocando Leandro Trossard por Edin Nketiah. Nketiah foi jogar como ponta de lança, fazendo com que Gabriel Jesus passasse a abrir no lado esquerdo do ataque, e trocando ainda Jakub Kivior por Oleksandr Zinchenko. Zinchenko foi jogar como lateral esquerdo, mas desempenhando a função de maneira radicalmente diferente daquela que o fazia Kivior. Zinchenko defendia como lateral esquerdo, mas no momento em que a equipa tinha a bola, o Arsenal continuou a sair a 3, mas desta vez com Ben White, juntamente com os dois centrais, indo o Zinchenko funcionar como médio centro. No momento de posse, aparecia no meio do campo, bem à frente dos três que faziam a saída de bola, e deixando o corredor esquerdo todo ele para a presença de Kai Havertz e de Gabriel Jesus. Não houve mais alterações até final e o jogo acabou mesmo nos penaltis. A definição do herói do jogo tem naturalmente muito que ver com aquilo que se passou no desempate por grandes penalidades, onde já se percebe que Raya foi o mais sério candidato a esta distinção. Isto tendo em conta que os dois guarda-redes não comprometeram durante os 120 minutos e até assinaram um par de boas defesas, mais até Diogo Costa. Raya menos sujeito, teve uma belíssima defesa ainda durante a primeira parte, no remate de Evanilson, mas depois pouco mais foi posto à prova. Diogo Costa teve que fazer duas manchas interessantes, sobretudo uma segunda feita face a Gabriel Jesus, quando este tinha acabado de entrar, a manter o Futebol Clube do Porto na eliminatória. De qualquer modo, depois, nos penaltis, Raya acabou por se destacar. Mas, tal como digo, não foram eles os mais destacados nos 120 minutos de jogo. Aí sim podemos olhar na equipa do Porto para as boas exibições no plano defensivo de Pepe e Otávio. Não estão bem a construir, nem um nem o outro. Muito bem, o Wendel também dificultou muito a tarefa de Saka, encostando-o sempre à linha lateral e não o deixando vir para dentro, tal como estiveram depois também muito bem os três médios do Porto. Varela, criterioso no início de construção. PP, fortíssimo na forma como seguia e acelerava o jogo com bola no pé, queimando linhas em posse e conduzindo o Porto para contra-ataques. E Nico Gonzalez, que me parece ter sido o melhor dos jogadores utilizados pelo Futebol Clube do Porto, graças aos passos progressivos e à forma como conseguia verticalizar o jogo e descobrir os companheiros mais à frente em posição vantajosa. Do outro lado, sobretudo, destaque para dois homens. Declan Rice, pela forma como impôs o ritmo no ponto de vista defensivo, e Martin Odegaard, que foi o único a conseguir remar contra a maré da desinspiração atacante da equipa do Arsenal, o único a conseguir encontrar algum espaço, ainda assim, dentro da fortíssima organização defensiva do Futebol Clube do Porto. No entanto, tendo em conta aquilo que se passou depois no desempate por penaltis, o herói do jogo é mesmo David Raya, o guarda-redes do Arsenal.
Foi boa a arbitragem do francês Clément Turpin, neste Arsenal Futebol Clube do Porto. Também não teve, assim, muitos lances problemáticos. Esteve bem no plano disciplinar, nos cartões amarelos que mostrou, e teve que mostrar um cartão amarelo a cada um dos treinadores, a Arteta e a Sérgio Conceição. Teve apenas um lance um pouco mais problemático, que foi a anulação de um golo a Odegaard ao minuto 67, por causa de uma falta antes na jogada de Kai Havertz sobre Pepe. Existe, de facto, um agarrão do atacante alemão na camisola do defesa luso-brasileiro, mas Pepe arriscou um bocadinho, porque, sendo verdade que o puxão existiu, também é verdade que Turpin deixou por marcar alguns lances deste género, sobretudo quando eles aconteciam em situação não tão limite. E uma situação de golo é sempre mais problemática e, por isso mesmo, creio que o árbitro terá aqui marcado a falta. Mas deixou por marcar, por exemplo, um lance em tudo parecido sobre Evan Nilsson, já próximo da área do Arsenal, como deixou por marcar um lance também em tudo parecido de Pep com Odegaard na área da equipa do Arsenal. Portanto, nesses casos, optou por deixar jogar, neste caso marcou a falta e isso acabou por salvar o Futebol Clube do Porto do segundo golo que depois Odegaard acabou por marcar no seguimento da jogada. Não se trata de um erro e por isso mesmo o VAR não chamou Turpin para rever a jogada, porque a falta, tal como digo, existiu, mas isso não implica que Pep não tenha arriscado, porque caso o Turpin tivesse deixado de seguir, como deixou de seguir em muitas outras situações, o Futebol Clube do Porto poderia ter saído prejudicado desta situação. Futebol de Verdade,